Bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. Hoje nós vamos te falar sobre coisas que não recomendamos para o seu projeto. E cuidado que vem polêmica por aí, hein? Ixi. Mas antes um brinde. A gente já vai pedir pra você se inscrever no canal, curtir esse episódio, mandar pro amigo, seguir a gente no Instagram, @arquiteturaCas, e interage bastante com a gente. Comenta o que você achar desse episódio. Obrigado. Vamos começar aí, né, com o que a gente não recomenda. A gente postou um Reels no nosso Instagram. Se você não viu, vai lá conferir. Exato, a gente vai deixar o link aqui. E a gente tava falando sobre eram quatro coisas que a gente não recomenda. Que eram piso polido, revestimento 3D, lustres clássicos e papel de parede amadeirado. E tanto que algumas pessoas até viraram pra gente e falaram, nossa, mas por quê? E a gente veio aqui explicar pra você o porquê que a gente não recomenda essas quatro coisas. A gente achou que valia a pena um episódio de podcast pra explicar. Então, Carol, o que você acha do piso polido? Ai, gente, é complicado. Mas o piso da minha casa é polido. O piso da minha casa também é polido, gente. Minha mãe acha... Eu moro com os meus pais ainda, né? Moro com a minha mãe, gente. E a minha mãe acha o bafo o piso polido. Ah, é? É. Eu quero que acho que a minha mãe também deve achar. É assim, por que a gente não recomenda? É um piso que ele tem como se fosse uma camada extra de brilho. E um reflexo, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o piso polido, é porque ele é bem polidinho. Ele reflete. Ele é bem reflexivo, então assim, ao invés de você ter como se fosse um piso que ele não reflete as coisas, você tem um tipo de um espelho. Então se você tem um pendente em cima, uma luminária que ela... Só de ela acender, ela refletiu no chão, desculpa. E aí, ele também fica mais aparente, alguns tipos de sujeira, ele é mais deslizante, então é escorregadio. Então, a gente não recomenda esse tipo de piso por causa disso. Então, uma questão que a gente também não pode desconsiderar do piso, que é menos prática. É mais pela estética mesmo. Sim, na verdade assim, se você tem um piso polido em casa, eu tenho certeza que ele atende super bem ao que ele promete. É só uma questão estética mesmo, que a gente não acha agradável você ter algo tão reflexivo no chão, sendo que é muito mais elegante se você tem, por exemplo, um porcelanato acetinado, que é aquele que é um pouquinho mais fosco, tá? Não significa que de jeito nenhum ele não vai refletir, não é isso, tá? Mas ele não vai ser um espelho no chão. Que é o piso polido. Porque na verdade você tem o fosco, o acetinado e o polido, né? Sim. O acetinado, ele já não tem essa camada extra de brilho que o acetinado tem. Mas ele tem ali um pouco de reflexão, mas é uma reflexão adequada. O próximo item que a gente falou no nosso vídeo foi sobre o revestimento 3D. O que é o revestimento 3D? Ele é como se fosse um porcelanato também. Existem vários materiais que tem... Nossa, tem de gesso também. Acabei de lembrar, gente. Tem de gesso? Tem de gesso. Eu confesso que como eu não gosto, eu nunca nem cheguei perto. tem de gesso, tem de plástico. E esse foi um item que comentaram comigo. Nossa, mas você não recomenda, mas ele é tão atual. E eu falei... É atual. Não. Mas tem várias coisas atuais que a gente também não acha legal. Mas eu acabei cortando o Arthur. Você tava falando do que era, né? Ele tem umas formas meio tridimensionais, por isso o nome. Isso, ele é 3D porque realmente ele sai da parede, então... Ele tem ali um volume. Tem uns formatos que são mais triangulares, aí tem uma pontinha. Umas ondas, assim. E, gente, Não é elegante. Em termos de uso, tem a questão que pode juntar pó no relevo? Tem, mas existem outros revestimentos, outros tipos de soluções que a gente gosta que também juntam pó. Exato, eu acho que é mais uma questão estética mesmo. Não é, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, bem visto. Não é elegante, assim, não é num ambiente. Porque se você coloca o revestimento 3D, é numa parede de destaque, certo? Por que você não coloca um jardim vertical? Pelo amor de Deus, se você for colocar, pelo menos coloca numa parede de destaque. Tipo, só ele, sabe assim? Também não vamos colocar revestimento 3D em tudo, até porque não é barato. O preço que você tá gastando no seu revestimento 3D, você podia estar colocando nada, você podia estar colocando papel de parede. Outros revestimentos. Sim.
Assim, é óbvio que é uma questão de gosto, né? Eu e o Arthur, a gente tá dando a nossa opinião. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal, se você falar, não, eu amo o revestimento 3D, não abro mão, ok. A forma que a gente tem de aconselhar esse uso seria realmente numa parede de destaque, um ponto mais único, tá? Porque ele, por conta de todas as formas que ele tem, ou do material, ele chama bastante atenção. Então não é agradável ter ele em muitas paredes, em diferentes ambientes, muito repetitivo, porque fica muito cansativo. Ele gera muita informação também. Ele é muito informativo. Mas de forma geral, pro nosso senso estético, a gente não aconselha porque a gente não acha elegante. A gente acha um tipo de solução que não vai, né? Desculpa, ela não tô sabendo. Ela não é muito elegante. Não é elegante, não fica harmônico, acho que... É difícil combinar. Fica grosseiro, eu acho. Sim, e depende também da escala que você vai pegar, porque normalmente esses revestimentos 3D, eles são, né, assim... Uns 30x30. Exato, e aí já tem um monte de informação no 30x30, sabe? E aí você repete o 30x30 na parede várias vezes, então assim... Não. Mas a gente também dá várias outras soluções que você pode colocar no lugar do revestimento 3D, muito mais elegantes. Exato. Bom, vamos passar agora pro nosso próximo item. O próximo item era o lustre clássico. Gente, mas um lustre de cristal, bacará, 100 mil reais, não é lindo? É bonito. Mas ele é muito, assim... Como que eu posso dizer? Se você tiver um palácio na sua casa... Se você for rei da França. Exato, aí ele vai super bem, porque você vai no Palácio de Versalhes, você não vai ver ali uma luminária de piso metálica. Você vai ver um lustre todo clássico, cheio de cristal. E eu acredito fortemente que não seja a situação das casas, né, das pessoas que assistem a gente. Normalmente você tem, por mais que a sua casa seja clássica, eu acho que ela não é clássica o suficiente para que um lustre de cristal fique bem no ambiente. Tá? É a mesma coisa que você virar e falar assim, vamos colocar aqui uma coluna cheia de arabesco? Não. Uma coluna grega. Exato, não. Se você não tem um templo grego, não vai ficar legal, entendeu? Não vai colocar na sua casa isso. É que, gente, uma coisa que colocaram na nossa cabeça quando a gente estava na faculdade de arquitetura foi tudo em seu tempo. O momento do clássico já passou. Em 2022, a gente tá no momento do contemporâneo. Mas eu acho uma coisa muito legal de falar sobre lustre, só explicar o nome mesmo, né? Porque eu escuto muita gente falar que qualquer pendente é um lustre, né? E não é assim. Um lustre, ele é um lustre de cristal, então é aquele que ele é todo rococó, que tem aquelas pedras, aqueles cristais. Grandão. Aquilo é um lustre. Agora, toda luminária que ela é solta, vem do teto, mas ela é solta, a gente chama de pendente, tá? Não é lustre. Lustre é uma coisa mais clássica e é isso que a gente não recomenda, tá? Agora, pendente, amamos de paixão, super moderno. Vários bem legais. Não, e até assim, eu tenho uma experiência do escritório que eu trabalhava. Só pra vocês terem noção, a casa tinha um tema. O tema da casa era Paris. Não acredito. Foi. E foi super difícil de colocar o lustre de cristal no tema Paris. Porque assim, por mais que fosse uma decoração mais clássica, ainda assim não cabia, né? Não era... Vocês colocaram a torre... Não. Eu imagino. O corredor todo tema Ponte Alexandre. Não lembro o número do Alexandre. Ai, não, eu acho que... Não, a gente colocou bastante bozerie, a gente remeteu bastante as cores. Mas, entende, é muito difícil de você trazer pra realidade um ambiente completamente clássico que seja possível de colocar um lustre de cristal e ele fique bem resolvido. Gente... Normalmente quando você vai... Gente, a casa da minha avó tinha, tá? Um lustre de cristal, não nos leve a mal. Mas assim, você chega e você vê que aquele lustre não tem nada a ver com a casa. Assim, pode ficar legal, claro. Se você quiser um lustre, a gente vai fazer indicar. esforço. A gente vai indicar. Mas também entra aquela questão que a gente colocou no revestimento 3D. Deixa ele mesmo como destaque, tá? Não tenta colocar muita informação, porque por si só já é um elemento com bastante informação. Então se você falar também, não abro mão do meu lustre clássico de cristal,
porque, sei lá, foi muito caro, foi um investimento, é da minha família, é herança, eu gosto. Então é importante que aquele ambiente esteja em volta do lustre, não que ele seja mais uma informação. Exato. Mas então, indo pro nosso último item, o papel de parede amadeirado. Sim, eu acho que é uma solução mais em conta, né, pra quem quer trazer um pouco de madeira mesmo, né? Porque o que é a madeira, a gente gosta bastante de explicar isso. Por que a madeira é tão importante nos ambientes? Ela traz um pouco de quentura, né? De calor pro ambiente. É aconchego mesmo, né? Exato, porque se você tem um ambiente muito branco ou muito frio, a madeira ela vem e ela traz um pouquinho mais de aconchego. Isso. Então é uma solução mais barata, né? O papel de parede de madeira. Mas a gente não indica por ele ser uma coisa falsa. Ele é bem falso, gente, porque o que acontece com o papel de parede que imita a madeira é que ele imprime o desenho da madeira no papel. Então, na hora que você faz uma parede com aquilo, vai ser a mesma textura repetida. E na natureza, nada se repete. Então, a madeira real, você vê os veios da madeira. Você vê a catedral da madeira completamente diferente. A gente falou de papel de parede, mas a gente também não indica nem porcelanato que imita Exato. madeira. Porque o legal da madeira é isso que a Carol falou, é o aconchego que ele traz. E ele não traz isso pela aparência apenas. O toque da madeira, se você sentir um papel de parede, um porcelanato, passar a mão, por mais bem feito que seja, vai ser diferente do toque da madeira real. E também a madeira tem outras características, como as características térmicas, as características acústicas, Sim. que o porcelanato não tem nem um pouco, e o papel de parede também. Sim, agora sim, é óbvio que a gente também tem consciência de que a madeira é um item caro, né? E que às vezes a pessoa ela precisa trazer um pouco de aconchego pro ambiente dela, ela não tem condições de colocar uma madeira, né? Só que a gente prefere então optar por outras soluções ao invés do papel de parede, né? Então eu comentei sobre o porcelanato de madeira, mas tem algumas poucas opções que são melhores no sentido de trazer um pouco desse aleatório, né, das catedrais, dos veios da madeira, que fica uma coisa mais elegante. Às vezes você tem, sei lá, um pet, um cachorro, e não dá pra você ter madeira no seu ambiente, então acaba optando por porcelanato. Mas a questão do papel de parede é que ele literalmente é uma folha, né, bem fininha, com a impressão repetidas vezes de algo que não é aquilo. Né? Então a gente acaba optando por trazer madeira em outras questões. Isso então mesmo. nos mobiliários, na marcenaria, no piso, no teto. Pode entrar de outras formas, que não seja na parede. E em forma de papel de parede, né? Porque, poxa, é um tecido, então por que você não traz um tecido mesmo, sabe? Então, tipo assim, coloca um linho no papel de parede, coloca um desenho mais tecido. A gente gosta bastante de trazer a verdade pra cada canto, né? Isso mesmo. Eu acho então, que é isso. Que, gente, se você não concorda, comenta. Não concordo com vocês. Lembrando que isso Vamos falar mais sobre, se você quiser. Mas eu acho importante lembrar que isso é uma opinião pessoal e profissional minha e do Arthur, tá? Todo mundo tem a total liberdade de discordar do que a gente tá falando. É só uma orientação profissional nossa. Se seu sonho é ter tudo isso, não desiste da gente. Não desiste da gente. A gente pode encontrar um jeito de tentar colocar isso de uma forma mais harmônica no seu ambiente, tá bom? Isso mesmo. Então, compartilha, dá like, comenta, segue e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.